Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Vamos celebrar hoje a Eucaristia de Santo Stanislau, um santo da Polónia. E vamos, portanto, também saudar todos os doentes que estão em casa a acompanhar-nos, os seus familiares. Nós rezamos a Eucaristia da Igreja Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada pelo amor, pela dedicação, pelo sacrifício, pela fé de todos os imigrantes católicos de língua portuguesa. Digo isto porque é um testemunho para o mundo de hoje tão difícil e sobretudo para a Igreja Católica, não sendo nada fácil os últimos 40 anos da história da Igreja, e os migrantes merecem ser louvados e lembrados, todos aqueles que trabalharam, colaboraram na construção e edificação das nossas igrejas. E hoje lembramos todos aqueles que colocaram diante do altar neste mês de novembro, e também José da Ponte Plácido, Maria do Céu Costa, Isabel Rodrigues, marido e filhos. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus eterno e misericordioso, afastai de nós toda a adversidade, para que sem obstáculos do corpo ou do espírito possamos livremente cumprir a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da segunda Epístola de São João. Senhora eleita de Deus, muito me alegrei por saber que os teus filhos vivem no caminho da verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como quem escreve um mandamento novo, mas aquele que tivemos desde o princípio. Amamo-nos uns aos outros. Ora, o amor consiste em viver segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento que ouviste desde o princípio, e segundo o qual deveis viver. Apareceram no mundo muitos sedutores, os quais não professam a fé em Jesus feito homem. Este é o sedutor e o anticristo. Tende cuidado convosco, para não perderes os frutos do nosso trabalho, mas, pelo contrário, para receberdes a plena recompensa. Quem se afasta e não permanece na doutrina de Cristo, não possui a Deus. Quem permanece na doutrina, esse possui o Pai e o Filho. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como sucedeu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio que os fez perecer a todos. Do mesmo modo sucedeu nos dias de Lot. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Lot saiu de Sodoma, Deus mandou do céu uma chuva de fogo e enxofre que os fez perecer a todos. Assim será no dia em que se manifestar o Filho do Homem. Nesse dia, quem estiver no terraço e tiver coisas em casa, não deixa para as tirar. E quem estiver no campo, não volta atrás. Lembrai-vos da mulher de Lot. Quem procurar salvar a vida há de perdê-la, e quem perder há de salvá-la. Eu vos digo que nessa noite estarão dois num leito, um será tomado e o outro deixado. Estarão duas mulheres a moer juntamente, uma será tomada e a outra deixada. Então os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, onde será isto? Ele respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se juntarão os abutres. Palavra da salvação. Nós, no mês de novembro, estamos a chegar ao fim do ano litúrgico. O domingo de Cristo Rei é o último domingo do ano. E depois, com o Advento, inicia-se um novo ano litúrgico. Nós dizemos isto todos os anos. E o ano novo não tem a ver com o ano, para nós, no ano litúrgico. Portanto, estamos a chegar ao fim, no domingo de Ramos que se aproxima, no fim do mês. E o Evangelho vai-nos preparando para o reino. Vai-nos esclarecendo o que é o reino. E no Evangelho de hoje, que é tirado de São Lucas, capítulo 17, versículo 26 a 37, fala da chegada do Rei. E esta chegada do Rei está preparado o banquete. Para nos preparar para a chegada, está preparado o banquete da Eucaristia, o banquete eterno. E em cada Eucaristia nós dizemos: vem Senhor Jesus, pedimos a sua vinda, mas não nos podemos esquecer da preparação para essa chegada e perder o tempo de se preparar. É uma advertência muito grande que Jesus Cristo nos faz. Neste tempo em que as preocupações materiais fazem esquecer o essencial, o espiritual, a advertência do Evangelho tem permanente atualidade. Nós andamos muito distraídos e às vezes convencemos que aquilo que é passageiro, que é tudo o que é material é passageiro, é o fundamental. E nem sequer ouvimos falar, nem queremos ouvir grandes questões sobre aquilo que é fundamental. E Jesus diz-nos que a Eucaristia que é o banquete, que nos prepara para esta caminhada. Jesus chama-nos a atenção e a Igreja dá-nos a oportunidade e Jesus Cristo avisa-nos para não cairmos na tentação do desleixo, estarmos atentos. E os exemplos que Jesus dá no Evangelho, tanto no tempo de Lot, como nos outros temas, quando Deus mandou vir os sinais, andava tudo distraído. E Jesus
nos Evangelhos diz-nos para nós não estarmos distraídos, olharmos para o fundamental, para o essencial. Cada Eucaristia antecipa sacramentalmente esta caminhada para a sala das núpcias, para a sala do casamento, onde está o cordeiro, onde está o noivo. Nestes últimos dias estamos vindo a ouvir muitas parábolas, muitas comparações que Jesus usa para nos dizer como será o reino. A Eucaristia é a grande preparação para o banquete do reino. São Paulo afirma a fé na ressurreição e anima todos os crentes na certeza da sua ressurreição. Deus levará com Jesus aqueles que tiverem morrido em união com Ele. A Eucaristia é o relembrar do sacrifício de Cristo. E para que Cristo esteja no sacrifício, tem que morrer. E para nós entendermos bem aquilo que se passa sobre a Eucaristia, é preciso morrer para as nossas vaidades, para os nossos egoísmos, para os nossos pecados. Só assim entenderemos bem o que significa a Eucaristia. Nós hoje celebramos um santo na igreja. Quando nós celebramos um santo, quase todos os dias temos santos, são muitos anos de história. O que é que a igreja nos quer dizer? Quer nos dizer que o projeto de Jesus Cristo é possível. Nós não adoramos santos. Nós veneramos. O santo diz-nos que aquilo que Jesus Cristo propôs é possível praticar. E, portanto, são para nós um modelo. O santo de hoje morreu com 18 anos. Há dias, este jovem, o Carlos Acutis, que celebrou a sua beatificação em Itália, que morreu com 15 anos, o que é que a vida do santo nos diz? Diz-nos que foram fiéis ao projeto de Jesus Cristo. E a santidade só se atinge sendo fiel ao projeto de Jesus Cristo. Todos os santos têm um amor extraordinário à Eucaristia. O Carlos Acutis, em Itália, desde os 6 anos, mas começou na internet por volta dos 11, a dizer que a Eucaristia era a autoestrada para o céu, era a autoestrada dele para o céu. O santo que nós temos hoje, de outra época, da época mais ou menos quando houve a criação das igrejas evangélicas, Lutero na Alemanha com o luteranismo, Henrique VIII com o anglicanismo em Inglaterra, o Calvino. As doutrinas evangélicas partem de um princípio. A religião é uma criação humana. Portanto, os homens decidem, reúnem-se e decidem e pronto. Isto é logo o primeiro grande erro. Nós olhamos para aquela linha que estamos além ao fundo de todos os papas. Jesus Cristo entregou as chaves a Pedro e desde aquele momento esta linha nunca se perdeu. Nunca se perdeu. Portanto, queiramos dizer que as religiões são todas criações humanas, precisa dos homens. Os homens às vezes são bons e maus servos das religiões. Mas isso cada um responde por si. Agora, este Santo Stanislau viveu na época e viveu na casa de um senhor que proibia ir à Eucaristia. Um evangélico proibia Stanislau de ir à Eucaristia. E ele manteve-se sempre fiel. E aos 18 anos teve uma doença grave. E a forma como ele viveu a ver a doença, a forma como a fé e a firmeza como ele viveu a doença, os cristãos viram naquilo um sinal de santidade. E o seu túmulo começou logo a ser frequentado.
Claro que depois a Igreja tem que estudar, tem que investigar, tem que haver a tal questão dos milagres, como nós sabemos, ninguém é declarado santo assim, é um grande tempo, um grande estudo. Mas o povo começou logo a ver ali sinais da identificação com o projeto de Jesus Cristo. E para terminar, nós no Ocidente andamos um pouco perdidos a todos os níveis. Andamos completamente perdidos, não sabemos da nossa identidade. E certo, os nossos antepassados, grandes homens e grandes mulheres que fizeram a nossa história, não sei se no céu não terão vergonha de nós. Os momentos que nós estamos a viver são de uma vergonha, o nosso Ocidente. E há uma coisa, por exemplo, o Ocidente não entende a Polónia. Porque é que a Polónia se mantém católica? Sobreviveu ao regime comunista, sofreram, morreram, porquê? E eu penso, é por causa dos seus santos. Tiveram homens e mulheres extraordinários, que guiaram o seu povo. E não vai ser fácil. Poderá haver correntes políticas que queiram destruir isto, destruir aquilo, e já muitas tentaram. Nós, o povo luso, é mais infiel. E nós não falamos muito dos nossos santos. E nós temos na nossa história santos extraordinários. Santo António, Santa Isabel de Portugal, mesmo São Nuno Alves Pereira, que ainda há pouco tempo foi declarado santo. Nós temos tido santos extraordinários. Mas os polacos nisso dão-nos uma lição muito grande de fidelidade aos seus santos. E um deles é este menino que com 18 anos que foi chamado à santidade. Então vamos pedir ao Senhor que nos dê força e que nos anime na nossa caminhada e aceitando aquilo que Jesus Cristo diz no Evangelho. Não percamos a atenção, não nos desviemos daquilo que é o fundamental. A Eucaristia é o caminho para a eternidade. É o caminho. Podemos cair em teorias, dizer que a religião é uma criação humana, que é tudo, os homens é que fazem isto, decidem aquilo, e pronto. E nós temos muitos católicos que andam confundidos. Não. Há uma revelação, há um projeto. E temos que, sobretudo, olhar para a vida daqueles que foram santos na sua fidelidade ao projeto de Jesus Cristo. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, a vinda do Senhor ninguém o pode prever, mas está cada vez mais próximo. Peçamos ao Pai que esse dia nos encontre no caminho da verdade e digamos: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por todos aqueles que creem em Jesus Cristo, católicos, ortodoxos e protestantes, para que venham a constituírem um só rebanho, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os homens que creem em um só Deus, judeus, cristãos e muçulmanos, para que o adorem, sejam santos e se respeitem, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis que guardam a fé do seu batismo e a vivem no caminho da verdade, para que comuniquem a fé a outros com alegria, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que se deixam seduzir por falsos mestres, que não professam a fé no Filho de Deus feito homem, para que reconheçam nele a verdade e a vida, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que na nossa comunidade paroquial
compram e vendem, plantam e constroem, para que andem vigilantes à espera do Senhor. Oremos. Rezemos por todos os defuntos, de modo particular aqueles que foram das nossas comunidades e das nossas famílias, e as intenções que a comunidade colocou diante do altar. E como eu disse, todos os dias vamos lendo algumas preces, aquelas que foram colocadas diante do altar. A primeira, para os meus pais, irmãos, sogros e almas do purgatório. Pelos defuntos da família deste irmão e desta irmã. Por António Muniz, família, José Ponte e família, almas do purgatório. E por meu pai, família, minha mãe e sua família, meu marido e sua família, sobrinho, padrinhos, sogros, cunhados e cunhadas e as benditas almas do purgatório. Portanto, rezemos por todos, mas relemos hoje estas preces que colocaram diante do altar neste mês de novembro. Senhor, Pai Santo, que conheceis como é grande a nossa fraqueza, sustentai-nos com a vossa graça até ao dia da vossa vinda, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Olhai, Senhor, com benevolência para o sacrifício que vos apresentamos, a fim de participarmos com sincera piedade no memorial da paixão do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Pelo testemunho admirável dos santos, aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula, a sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de um modo particular aqueles cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Nós vos damos graças, Senhor, pelo alimento celeste que recebemos, e imploramos da vossa misericórdia que, pela ação do Espírito Santo, perseverem na vossa graça os que receberam a força do alto. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite e deem paz e que o Senhor vos acompanhe.